Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo para que possamos compreender as Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde a todos. Nessa tarde de sábado, veio no meu coração para fazer esse vídeo. Existe uma linha muito conhecida, uma linha teológica, que diz que o profeta Elias, ele passa nesse tempo na terra para poder anteceder a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da mesma forma como João Batista veio, João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, nós teríamos um precursor da segunda vinda de Cristo. Eu quero mostrar para vocês aqui a escritura que essa linha usa, que é em São Mateus 17. Então, em São Mateus 17, se nós tirarmos um trecho isolado da escritura, ela dá uma conotação de que Elias virá primeiro. Mas se nós lermos o texto inteiro, a gente entende que Jesus falava de João Batista. São Mateus 17, aqui no versículo 9, ele começa assim: e descendo eles ao monte da transfiguração. Não vou ler todo o texto para não ficar extenso. E descendo eles o monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E então os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Na tradução da NVI, essa nova tradução, ele tem dá uma melhor interpretação. Ele diz assim: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Veja que o assunto está dentro do mesmo contexto. O assunto aqui não fechou para poder dizer que é futuro. O próprio Jesus diz que o Filho do Homem será maltratado da mesma forma por eles, os mesmos que maltrataram João Batista. Então a conversa ali, o conteúdo da conversa era João Batista, correto? Com isso eu digo que nem mesmo precursor da segunda vinda teria ou terá, tão menos nós discutimos algo que tenha precursor da segunda vinda de Cristo. Isso é fora das Escrituras. São textos isolados que usam para enganar as pessoas. Então, essa é uma conversa que não tem sentido. É uma linha que não tem sentido. Para nós podermos enfatizar mais isso, vamos para São Mateus 24. Todos conhecem. São Mateus 24 é o sermão profético dos princípios das dores. Vamos começar aqui no 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Aqui vem a pergunta deles, porque quando era o final do tempo? Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntaram para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui ele vai explicando para os discípulos, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores, correto? Tudo aqui. Você conhece até aqui. Maravilha. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Aqui já vem uma outra linha, essa mesma linha de Elias, o restaurador e precursor da segunda vinda. Eles creem no rapto antes da tribulação da noiva, que são os antitribulacionistas. Esse versículo aqui, ele já diz muito bem que todos passarão, né? Então ele diz assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns e outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E é o que está acontecendo. Muitos falsos profetas enganando muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, todas as gentes, e então virá o fim. Então o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Pelo que eu saiba, tem muita gente que não sabe nem quem é Jesus Cristo ainda. Tem muita gente que nem sabe que existe um reino. Mas, na sequência, no 22, aqui eu quero enfatizar que Jesus fecha esse assunto. Por quê? Ele fecha dizendo que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Como que vai ter um precursor, alguém falando qual que é o dia, datando dia, hora, mês? Então isso aí é falso testemunho e falsa profecia. No 22 ele diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum na carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados. Serão abreviados aqueles dias, correto? Então, no 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Na nova tradução diz, veja, aqui está o Cristo, ou ali está o Cristo. Então, pessoas dizendo que está aqui porque tem que chamar alguém, o povo para cá, tem que trazer para cá, e são coisas que o homem faz, né? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, ele fala de novo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Entendeu? Aí, no 25, irmãos, olha o que Jesus falou. Eis que eu vô-lo tenho predito. Na nova versão diz assim, veja que eu os avisei antecipadamente. O que ele avisou? Que todas essas coisas viriam. Ele já avisou, ele já deixou avisado para nós. Então teria necessidade de ter alguém para vir e dizer que é precursor da segunda vinda de Cristo? Portanto, no 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Na nova versão diz, se ajuntarão os abutres. No 29 ele diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol sucederá e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então,
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como ele disse em São Mateus 28. Eis, o anjo falou, da mesma forma que ele foi, ele virá nas nuvens. Mas todo olho verá, não tem separação. Todo olho verá, todo. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola. Agora ele fala a parábola. Mas, porém, eu vou pular no 35, que enfatiza e fecha todo esse assunto. Por quê? Porque não tem precursor, meu irmão. Não existe precursor de segunda vinda de Cristo. Isso é fora das Escrituras. Esse é texto isolado que vocês usam para colocar na cabeça das pessoas. E o povo não lê a Bíblia, não estuda as Escrituras e cai nos contos de fadas. O profeta Oséias não disse? Por falta de conhecimento, meu povo padece, perece? Tem que conhecer as Escrituras. No 35 ele diz assim: céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se essas palavras que ele disse aqui não vai passar, por que passou e estão mudando? Não passa. No 36, porém, olha só, porém, daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas daí vem alguém e diz: ah, Jesus, pelas minhas contas, vai vir em tal ano. Jesus, por minhas contas, vai vir em 1977. Jesus, por minhas contas, vai... Gente, isso é até, vamos dizer assim, é até bizarro. Se na Bíblia as Escrituras diz que Jesus disse, não foi outra pessoa, não foi um ser... Jesus disse que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí ele diz como que foi nos dias, e não é assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse aqui é outro assunto que os antitribulacionistas usam diferente para dizer que a noiva sobe antes e o povo fica aqui perecendo. Todos passarão pela tribulação, todos verão nas nuvens ele descer. Então não existe precursor de segunda vinda de Jesus Cristo. Segunda vinda de Jesus Cristo tem sim, isso é Bíblia. Mas precursor não. Deus abençoe a todos e que Deus esclareça o seu coração, a sua mente para a Sagrada Escritura. Amém?